Jesus, para que não haja dúvida, mostra qual é o verdadeiro culto que Deus deseja e condena a atitude hipócrita dos especialistas na Sagrada Escritura do seu tempo, chamados de doutores da lei, aqueles que copiavam e liam e explicavam a palavra de Deus para o povo. Eles eram considerados o modelo de culto fiel a Deus. E Jesus vem e diz: pelo contrário, eles não são modelo de nada. O que eles fazem não é o que Deus quer, é o que eles inventaram. Porque eles falam muita coisa, mas devoram as casas das viúvas. A primeira leitura apresenta a figura de uma viúva. O Evangelho apresenta novamente a figura de outra viúva. Porque o texto, ou as leituras de hoje, falam da figura da viúva no tempo de Jesus, ou antes de Jesus. Porque as viúvas, quando não tinham filhos homens, dependiam dos doutores da lei para sobreviver e alcançar justiça nas suas demandas. Não havia quem as defendesse. E aqueles que eram encarregados de protegê-las, defendê-las, socorrê-las na sua vulnerabilidade, se aproveitavam mais ainda delas e tiravam tudo que elas possuíam, condenando-as à miséria absoluta. Por isso Jesus diz: estes que se dizem modelos, não são modelos de nada. Enganam, iludem, exploram. Os verdadeiros modelos que vocês precisam seguir não são eles. São essas duas viúvas que a liturgia apresenta hoje. Vejam a figura daquela pobre viúva diante do cofre no templo em Jerusalém. Ela oferece, diz o texto, 2 leptos. É o que o texto em grego diz. O lepto era a menor moeda em valor da época. Uma pequenina moeda de prata. De Jesus, ela dá tudo que ela tem. Assim como a viúva de Sarepta, na primeira leitura, entrega para Elias tudo que ela tem. Vou fazer um último pão com o pouco de farinha e azeite que resta, e eu e meu filho vamos esperar a morte. Não há esperança, senão aguardar a morte nos abraçar. Vocês estão lembrados da primeira bem-aventurança de domingo passado, na festa de Todos os Santos. E não é por acaso que esta primeira bem-aventurança foi hoje colocada como antífona na aclamação do Evangelho. Lembrávamos que ser pobre em espírito significa confiar toda a sua vida nas mãos do Senhor e não substituí-lo por nada. A viúva no templo de Jerusalém é invisível. Ninguém dá importância, ninguém nota. A viúva de Sarepta está
da mesma maneira excluída, descartada. São pessoas invisíveis aos olhos dos outros, mas não são invisíveis aos olhos de Deus. Aquelas que para os outros não têm valor, para Deus se tornam modelos. Modelos a cada um de nós. É o modelo de total entrega nas mãos de Deus. Plena confiança no seu amor. Elas não têm mais nada. E o restinho que sobra, elas são capazes ainda de repartir. Isso é verdadeiro culto a Deus. Não é seguir normas e regras. Elas são necessárias. Mas para nos educar para viver a lei maior do amor. Não para substituí-la. Os fariseus, os doutores da lei, tinham os seus discípulos. E a preocupação deles era ensinar o que se chamava de halaká em hebraico. A regra, ou, se formos mais à raiz da palavra, o caminho. E esse caminho tinha inúmeras prescrições, inúmeras proibições. Ao tempo de Jesus, chegavam a 613, 248 prescrições, isto você tem que fazer, 365 proibições, isto vocês não podem fazer. E o ensino era feito através de se decorar os textos da lei, os textos da Sagrada Escritura de Jesus. Não adianta decorar, se não viver o espírito do que estão decorando. Não adianta saber um por um dos 613, se não há a vivência do amor, se não há o olhar verdadeiramente atento para os outros que estão necessitados. O culto verdadeiro a Deus de Jesus é aquele que nos leva a valorizar a vida e a valorizar os outros. É aquilo que nos faz partilhar dons e bens. Porque prestar culto verdadeiro a Deus não é como o de Jesus, dar a Ele o que está sobrando. Ele não precisa de nada. Mas é repartir o que temos com o que o outro está precisando. Peçamos, portanto, a Deus esse espírito de pobres, isto é, que sejamos pessoas que confiam no amor de Deus e que vivem segundo esse mandamento maior, cuidando uns dos outros, repartindo uns com os outros, promovendo vida e vida plena para todas as pessoas. Que o nosso culto verdadeiro a Deus nunca permita que alguém se torne invisível aos nossos olhos e ao nosso coração. Cientes, portanto, desse culto ao qual Deus quer que nós prestemos, esse culto que Ele tanto valoriza, vamos ficar em pé e professar a nossa fé